estamos falando então do livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 15 a 18, que diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Esse é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Então, João Batista, aqui está falando de João Batista, ele fala para os seus discípulos, porque ele tinha os seus discípulos, e ele diz assim: esse que está aqui é o Filho de Deus que já existia antes de mim. É interessante porque o João Batista, biologicamente, ele é mais velho do que Jesus. Quando João nasceu, Jesus não tinha nascido ainda. Portanto, Jesus veio muito antes, e aqui ele está falando de uma coisa muito importante: a plenitude de graça sobre graça. Você imagina que graça que nós temos na nossa vida. Nós não sabemos quanto tempo nós vivemos nesse mundo. Nós não temos certeza de como é que vai ser o dia de amanhã. Nós não temos domínio sobre o dia de ontem. Então, nós temos a graça de Deus, e essa graça sobre graça, ela tem uma palavra: plenitude. E quando é pleno, plenitude significa pleno em tudo. Então, se nós tivermos saúde, podemos ter certeza que o Senhor nos dá saúde em todos os sentidos. Se nós temos inteligência, sabedoria, é o Senhor que dá sabedoria e inteligência na sua plenitude. Se nós temos força, quantas pessoas hoje que estão me escutando não têm força para trabalhar, ou não têm força para se locomover, ou não têm força nem para orar? Eu sei que tem pessoas que têm muita dificuldade de orar porque não têm força. Portanto, pede graça sobre graça para Jesus, para que você possa ter plenitude de vida na sua vida, porque é isso que está dizendo aqui. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, porque o pecado é a transgressão da lei. Se não, tem um outro texto bíblico que fala que se não tivesse lei não teria pecado. Então, o pecado é a transgressão da lei. Mas Jesus vem para cumprir a lei, Jesus vem para nos dar graça para que a gente consiga fazer isso também, e nos dê sabedoria e entendimento para poder viver e crer nele, em único e Senhor Salvador, que nos pode libertar, nos dá força, nos dá coragem, nos dá inteligência, compreensão e muito mais sensibilidade para podermos conviver com as pessoas e com nós mesmos, porque muitas vezes nós mesmos não nos entendemos. Não é assim que muitas vezes nós temos medo do nosso futuro? Porque a insegurança, o medo do futuro faz com que nós tenhamos medo de viver o presente e medo de viver o futuro. Tem uma doença do nosso tempo que se chama ansiedade. Eu nem vou entrar mais tanto no campo da depressão, mas a ansiedade é medo do futuro. Você tem medo do futuro e daí você não consegue ver a plenitude de Deus na tua vida. Mas o Senhor está te dando condições para você poder viver a plenitude da vida. E não importa a idade, nem o tempo e nem aonde você vive. Amém?